Olá, meu nome é Maicon, moro no interior de São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1997. Naquela época, eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha um irmão mais novo, de 6 anos, que se chamava Dudu. Naquele tempo, a vida era difícil. Meus pais ainda não tinham muita condição financeira. Morávamos de aluguel. Por causa disso, não ficávamos morando muito tempo em um mesmo lugar. Sempre que o aluguel aumentava demais, procurávamos outro lugar com um preço mais em conta. Uma certa vez naquele ano, nos mudamos para uma casa simples, mas o bom é que a casa era grande e tinha espaço suficiente para todos nós e para minha mãe fazer suas coisas. O único problema dessa casa é que ela ficava em uma rua de terra. Era como se fosse um sítiozinho ali onde morávamos. Meu irmão e eu dormíamos no mesmo quarto. Nunca tivemos nenhum tipo de problema nas outras casas que moramos. Quer dizer, meu irmão às vezes tinha alguns pesadelos e virava e mexia, ficava com medo de dormir sozinho. E até eu mesmo, pois apesar de ser o irmão mais velho, também era muito novo. Após cerca de um mês que estávamos morando nessa casa nova, era uma noite de madrugada, devia ser por volta das 3 horas da manhã. Meu irmão acorda super assustado, chamando pelo meu nome. Eu acordei e vi que ele estava sentado na cama, super assustado, olhando para a janela. Eu fui logo perguntando: "O que foi, Dudu?" Mas naquele momento, imaginei que ele estava tendo um pesadelo e já fui falando: "Você teve um pesadelo?" E o Dudu disse: "Não, eu não estava sonhando. Tinha alguma coisa querendo entrar pela janela." Então eu disse: "Larga de ser bobo, Dudu. Foi só um sonho. Volte a dormir." Meu irmão voltou a deitar, mas continuou ali acordado, sempre olhando para a janela, e não me deixou mais dormir naquela noite. Toda hora ele me chamava para verificar se eu estava acordado também, para ele se sentir seguro. Na manhã seguinte, meu irmão e eu estávamos na sala assistindo desenho. Novamente ele voltou a tocar no assunto, dizendo que na noite anterior algo estava tentando entrar pela janela de casa, e eu ali tentando fazer com que ele esquecesse isso. Ele contou também para nossos pais, que também não deram nenhum crédito a ele, e disse que ele teve um pesadelo. Depois desse dia, meu irmão não me deixava mais dormir em paz. Ele se assustava com tudo, qualquer tipo de barulho que tinha no quarto, quando estávamos deitados, e sempre ficava olhando para a janela. Ele se assustava até mesmo com os barulhos das árvores lá fora, quando o vento batia. Ficamos assim várias noites. Meu irmão ficava mais acordado do que dormindo, e qualquer barulho diferente, ele me chamava para ficar em alerta com ele. Aquilo me deixava muito bravo. Meu irmão literalmente não me deixava dormir, sempre ficava me acordando. Os dias e as noites foram passando. Passaram cerca de 2 semanas, até que meu irmão finalmente se acalmou e parou de ficar tão neurado com aquilo. Em uma certa noite, estávamos na sala, meu irmão e eu, assistindo o filme na Globo. Devia ser por volta de 11 da noite. Meu pai já havia mandado a gente dormir, mas eu insisti que queríamos acabar de ver o filme, até que ele deixou que continuássemos ali na sala, mas ordenou que assim que acabasse o filme, fôssemos para a cama, e em seguida foi para o quarto dormir com a minha mãe. O filme acabou por volta de meia-noite, e finalmente o Dudu e eu fomos para o quarto. Estava tudo super tranquilo. Rapidamente nos deitamos e em pouco tempo pegamos no sono. Em um certo momento da madrugada, eu dei uma acordada e abri um pouco os olhos. Eu estava deitado de lado, virado para a cama do Dudu. Quando eu abri os olhos, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Havia uma figura totalmente estranha do lado da cama do Dudu.
Aquela figura estava de pé, olhando para ele. Meu coração começou a bater disparado. Eu não sabia o que era aquilo. Aquela coisa continuava lá, apenas olhando para meu irmão. De repente, aquela coisa começou a se inclinar para perto da cabeça do Dudu. Naquele momento, eu não tinha dúvidas. Aquilo iria fazer algum mal a ele. Então, eu não aguentei e comecei a gritar. Quando eu comecei a gritar, aquela coisa olhou para mim e rapidamente foi para a janela. Aquilo era tão rápido que parecia que ela andava teletransportando. Em questão de segundos, ela conseguiu sair pela janela. Meu pai escutou meu grito e foi até o quarto. Quando eu contei o que tinha acontecido, ele disse que foi só um sonho e mandou que eu voltasse a dormir. Aquela criatura saiu tão rápido do quarto que o Dudu, quando acordou com o meu grito, nem chegou a ver a criatura ao lado dele. No dia seguinte, o Dudu e eu, vendo desenho na sala, começamos a conversar sobre o que eu tinha visto. Ele lembrou da noite em que viu alguma coisa tentando entrar pela janela e disse que o que eu vi devia ser o mesmo. Naquele momento, eu fiquei bastante intrigado. Imaginei que o que quer que fosse aquilo já poderia ter entrado em nosso quarto nas madrugadas muitas vezes, enquanto estávamos dormindo. Outras noites começaram a passar, e eu estava em total alerta. Eu estava acordado em uma madrugada, olhando para a janela. Parece que eu estava adivinhando que aquela criatura iria aparecer novamente, até que meu pressentimento me mostra que eu estava certo. Era lua cheia. Comecei a ver alguma coisa na janela. Era um braço e estava tentando abri-la. Mas aquilo era muito estranho. Não era um braço humano. Com muita rapidez, aquela coisa já tinha pulado a janela. Aquilo se movimentava muito rápido, quando tinha que entrar ou sair do quarto. Eu estava dormindo com meu soco inglês que eu tinha naquela época. Rapidamente, peguei meu soco inglês que estava embaixo do travesseiro e taquei-o com toda força em direção àquilo. E ao mesmo tempo comecei a gritar pelo meu pai. O soco inglês pegou de raspão na criatura e em seguida pegou na janela, quebrando o vidro. Novamente aquilo se assustou e saiu do quarto antes que meu pai chegasse até lá. Meu irmão se levantou e fomos para a janela. Aquela criatura tinha desaparecido. Quando meu pai chegou até o quarto, ele não acreditava no que tinha acontecido. Ele achou que eu tinha quebrado a janela por conta de um simples pesadelo e ainda me xingou por isso. Meu pai foi até a janela e verificou se tinha alguma coisa lá embaixo. E não havia nada a não ser o silêncio da calada da noite. Por conta de nosso desespero, meus pais resolveram procurar outra casa para morarmos, mesmo não acreditando que o que estávamos vendo era real. Até hoje, meu irmão e eu, já adultos, não sabemos que criatura era aquela, nem o que ela queria nos fazendo aquelas visitas nas madrugadas. Mas uma coisa eu posso garantir: aquilo era uma coisa sobrenatural. Boa noite.